Você sabia que a grande maioria, cerca de 99% das mortes após os 75 anos, são causadas por apenas algumas razões principais? Muitas pessoas tendem a acreditar que o fim da vida em idade avançada é um processo puramente natural e inevitável. No entanto, a realidade é que a maior parte dos óbitos ocorre devido a fatores de risco evitáveis, que muitas vezes passam despercebidos até que a situação se torne crítica. A principal dificuldade é que, no momento em que a consciência surge, a saúde da maioria das pessoas já está significativamente comprometida, e o leque de soluções disponíveis se estreita. No entanto, se você compreender essas ameaças com antecedência, poderá tomar medidas eficazes para se proteger e prolongar sua vida de maneiras que talvez nunca tenha imaginado. Neste material, serão detalhadas as 5 principais causas de mortalidade entre pessoas com mais de 75 anos, exatamente os fatores que estão na base de praticamente todas as mortes nessa faixa etária. Algumas delas, provavelmente, parecerão óbvias, enquanto outras podem ser uma surpresa. No entanto, uma afirmação permanece inquestionável: uma compreensão profunda dessas causas é o primeiro e mais importante passo para preveni-las. Esses dados não são apenas estatísticas frias, eles representam destinos humanos reais, afetam famílias e refletem as escolhas que podem determinar a diferença entre uma luta exaustiva contra doenças e uma vida longa e plena. É importante ler até o fim, pois essas 5 causas não são fatalmente predeterminadas. Pelo contrário, ao fazer pequenos, mas muito significativos, ajustes no estilo de vida, muitas pessoas conseguiram minimizar consideravelmente as ameaças potenciais, manter sua independência por mais tempo e adicionar anos, e às vezes até décadas, à sua existência. As decisões que você toma hoje podem ter um impacto decisivo sobre o quão forte, ativo e independente você permanecerá nos próximos anos. Agora, vamos à primeira delas: doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte entre a população com mais de 75 anos, mas muitas pessoas ainda não percebem o quanto podem influenciar o desenvolvimento desse processo. O coração é um órgão muscular e, como qualquer outro músculo, ele mantém sua força com os devidos cuidados ou enfraquece gradualmente devido à falta prolongada de atenção. A dificuldade é que nem sempre se sentem os primeiros sinais de alerta antes que mudanças irreversíveis ocorram. Muitas pessoas atribuem erroneamente a desaceleração do ritmo de vida, a sensação constante de cansaço ou a falta de ar exclusivamente a manifestações naturais do envelhecimento. No entanto, na realidade, esses sintomas podem indicar que o coração perdeu sua força anterior, e essa condição requer atenção especial. Um dos principais fatores que contribuem para a progressão das doenças cardiovasculares é a pressão arterial elevada. Com o tempo, ela exerce uma pressão colossal nas paredes das artérias, forçando o músculo cardíaco a trabalhar com esforço excessivo. A maior insidiosidade é que você não sente isso. Não há dor, não há manifestações óbvias, nada que o leve a agir até que ocorra um ataque cardíaco agudo ou um AVC, que exigirão ações imediatas. É por essa razão que tantas pessoas com mais de 75 anos de repente se encontram em um leito de hospital, sem entender como chegaram a essa situação, pois poucos dias antes se sentiam perfeitamente normais. Outro fator de risco significativo é a má alimentação. Décadas de consumo de alimentos processados, excesso de sal e gorduras prejudiciais danificam gradualmente o corpo, levando ao entupimento das artérias e prejudicando a circulação sanguínea normal. E o que a maioria das pessoas não percebe é que não se trata apenas de evitar alimentos prejudiciais, mas de formar uma dieta adequada e equilibrada. Seu coração precisa de nutrição completa para manter sua funcionalidade, e se sua dieta carece de nutrientes cardioprotetores, as consequências negativas se manifestam muito mais rapidamente do que se poderia supor. Além disso, um fator substancial é o sedentarismo, ou a falta de movimento. Seu coração não foi feito para permanecer em completa imobilidade durante todo o dia. Quando você para de se mover, a circulação sanguínea diminui, o sistema muscular enfraquece e o órgão cardíaco perde o treinamento necessário para manter sua força. Não é preciso correr maratonas, mas atividade física regular de qualquer forma conveniente, seja caminhada, exercícios de alongamento ou até mesmo exercício simples feito sentado em uma cadeira, contribui para o funcionamento ideal do músculo cardíaco e reduz significativamente a probabilidade de desenvolver doenças cardíacas. A concepção errada mais comum e prejudicial que muitos cometem é supor que as doenças cardiovasculares são apenas um destino inevitável. As pessoas frequentemente ouvem sobre casos de ataques cardíacos em seus parentes ou simplesmente presumem que tais problemas são uma parte inerente do processo de envelhecimento. No entanto, a verdade é que mesmo as decisões mais insignificantes, mas consistentes, tomadas diariamente, tendem a se acumular. A dieta, o nível de atividade física e as formas de gerenciar o estresse
Todos esses aspectos desempenham um papel crucial para que o coração mantenha sua força ou comece a enfraquecer gradualmente. Se você tirar apenas uma lição de tudo que foi dito, que seja esta: você tem muito mais poder sobre a condição do seu coração do que imagina. A escolha feita hoje pode determinar o quão forte seu coração permanecerá nos próximos anos, e o melhor momento para começar a protegê-lo é agora mesmo. Cuida-se lesoes. Um dos riscos mais perigosos e frequentemente subestimados para pessoas com mais de 75 anos não é uma doença, mas sim uma queda. Acontece instantaneamente. Um passo em falso, uma tontura momentânea, uma superfície escorregadia, e, de repente, tudo muda. Uma fratura de quadril, um traumatismo crânioencefálico ou até mesmo uma contusão aparentemente insignificante podem se transformar rapidamente em um evento grave e com risco de vida. O verdadeiro perigo é que a maioria das pessoas não percebe sua vulnerabilidade até que seja tarde demais. Aqui está um fato chocante. As quedas são uma das principais causas de mortes relacionadas a lesões entre idosos. Anualmente, elas resultam em milhões de atendimentos em pronto-socorros, e para muitos, uma única queda se torna a causa de uma deterioração da qual nunca se recuperam totalmente. Uma fratura de quadril pode significar meses de repouso, perda de independência e um risco aumentado de infecções e complicações. No entanto, apesar da ampla prevalência desse problema, a maioria das pessoas não leva a prevenção de quedas a sério até que elas mesmas ou alguém próximo a elas experimente isso. O problema é que, com a idade, nosso senso de equilíbrio, força muscular e velocidade de reação diminuem gradualmente. Mas como esse processo é muito lento, nem sempre o percebemos. Você pode se sentir bem, andando pela casa, realizando suas tarefas diárias, mas então, um dia, você se estica para pegar algo, perde o equilíbrio, e a gravidade faz o seu trabalho. O corpo não se recupera tão facilmente como antes, e o que antes era um tropeço insignificante agora pode levar a lesões devastadoras. E o que piora a situação é que o medo de cair leva a ainda mais quedas. Muitos idosos, após uma queda perigosa, começam a evitar completamente o movimento. Eles param de caminhar, evitam escadas, limitam sua atividade por medo. Mas quanto menos você se move, mais fracos seus músculos se tornam, e quanto mais fracos seus músculos se tornam, maior a probabilidade de cair. É um ciclo vicioso que pode rapidamente privar uma pessoa de sua independência. No entanto, há boas notícias: as quedas não são inevitáveis. Na verdade, existem maneiras simples, mas muito eficazes, de reduzir significativamente o risco. Fortalecer os músculos das pernas e do core, melhorar o equilíbrio e fazer pequenas mudanças no ambiente doméstico, como melhor iluminação, uso de tapetes antiderrapantes e instalação de corrimãos resistentes, podem ser o fator decisivo entre manter a atividade e a independência ou enfrentar uma lesão que muda a vida. Outro fator frequentemente negligenciado são os efeitos colaterais de medicamentos. Muitos medicamentos prescritos causam tontura, sonolência ou alterações na pressão arterial, o que aumenta a probabilidade de quedas. Se você já se levantou muito rápido e sentiu tontura, é seu corpo alertando para a necessidade de ajustes. Discutir os medicamentos que você toma com seu médico, certificar-se de que eles não estão causando efeitos negativos e estar atento a como eles afetam seu equilíbrio pode salvar sua vida. Cair não é apenas tropeçar em algo. É uma questão de manter a força, a estabilidade e a consciência dos pequenos detalhes que podem fazer uma enorme diferença. Afinal, após os 75 anos, uma queda pode mudar tudo, e tomar as precauções certas hoje pode significar anos de mobilidade contínua, independência e uma qualidade de vida significativamente maior. Doenças respiratórias. A respiração é uma função que consideramos garantida até que se torne difícil. Com a idade, nossos pulmões não funcionam tão eficientemente quanto na juventude, e mesmo problemas respiratórios menores podem rapidamente se transformar em algo sério. O que começa como uma simples tosse ou falta de ar pode levar ao desenvolvimento de condições crônicas, infecções e até hospitalização. Após os 75 anos, as doenças respiratórias se tornam uma das principais causas de mortalidade, não porque sejam inevitáveis, mas porque são frequentemente ignoradas até que seja tarde demais. Um dos maiores perigos é a doença pulmonar obstrutiva crônica, POC, que inclui enfisema e bronquite crônica. Com o tempo, as vias aéreas inflamam, tornando a respiração cada vez mais difícil. Muitos idosos negligenciam sintomas como tosse frequente, chiado ou falta de ar, acreditando erroneamente que isso é apenas uma parte normal do processo de envelhecimento. No entanto, na realidade, esses são sinais de alerta indicando que seus pulmões precisam de ajuda. Além disso, existe a pneumonia. Pode parecer apenas mais uma infecção, mas para os idosos, a pneumonia representa um perigo muito maior.
O que começa como um resfriado comum ou uma leve sensação de aperto no peito pode se transformar rapidamente em uma condição com risco de vida, pois a capacidade do corpo de combater infecções enfraquece com a idade. Muitas hospitalizações de pessoas com mais de 75 anos são devido à pneumonia, e em muitos casos, a infecção leva a uma rápida deterioração da saúde, da qual alguns pacientes nunca se recuperam totalmente. Outro risco sério é a má qualidade do ar. Ao longo dos anos, a exposição à poeira, poluentes e fumo passivo danifica o sistema pulmonar. Mesmo dentro de casa, fatores como mofo, pelos de animais de estimação e poluentes do ar interno podem agravar problemas respiratórios, mesmo que você não perceba. E se você já tem condições como asma ou POC, esses irritantes intensificam significativamente os sintomas. Pequenos ajustes, como melhorar a qualidade do ar interno, usar purificadores de ar ou evitar a exposição à fumaça, podem proteger significativamente seus pulmões. Uma das maneiras mais simples, mas eficazes, de manter a força dos pulmões é permanecer fisicamente ativo. Muitas pessoas não percebem que os pulmões, como qualquer outra parte do corpo, precisam de exercícios para funcionar corretamente. Quando você se move, seus pulmões se expandem completamente, o que contribui para a sua saúde e limpeza do acúmulo de muco. Mas ao ficar sentado por muito tempo, os pulmões não trabalham em sua capacidade máxima, o que o torna mais vulnerável a infecções e ao enfraquecimento da função pulmonar ao longo do tempo. Mesmo atividades leves, como caminhar ou alongar, podem manter seus pulmões fortes por mais tempo. Outro fator importante é a vacinação oportuna. Muitos idosos subestimam a importância das vacinas contra a pneumonia, gripe e outras doenças respiratórias. No entanto, essas simples precauções podem reduzir significativamente o risco de desenvolver infecções graves. Não se trata apenas de evitar um resfriado forte, mas de prevenir complicações que podem levar à hospitalização, ou pior ainda, a um desfecho fatal. Um pequeno passo, como a vacinação oportuna, pode ser o fator decisivo entre um leve mal-estar e uma grave crise de saúde. A respiração nunca deveria ser uma luta, mas para muitas pessoas com mais de 75 anos, isso se torna uma realidade. Não porque deva ser assim, mas porque não tomam medidas cedo o suficiente. Seus pulmões o acompanham a cada segundo de sua vida, trabalhando para mantê-lo vivo. Cuidar deles, fortalecê-los e protegê-los de infecções é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer para prolongar tanto sua saúde quanto sua independência. Acidente vascular cerebral, AVC. Um AVC ocorre de repente, sem qualquer aviso, e em um instante, a vida de uma pessoa pode mudar para sempre. É uma das principais causas de morte após os 75 anos, mas muitas pessoas não percebem quantos sinais de alerta precoce e fatores de risco estão sob seu controle. O problema é que um AVC nem sempre oferece uma segunda chance. Uma vez que acontece, o dano é frequentemente reversível. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que até 80% dos AVCs podem ser prevenidos. Isso significa que as escolhas que você faz hoje podem determinar se você permanecerá independente ou sofrerá um evento que mudará sua vida. Um AVC ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é subitamente bloqueado ou um vaso sanguíneo se rompe. Quando isso acontece, as células cerebrais começam a morrer em poucos minutos. Quanto mais tempo o cérebro fica sem oxigênio, maior o dano. Alguns AVCs são menores, causando apenas confusão temporária ou fraqueza leve. Mas outros deixam as pessoas paralisadas, incapazes de falar ou totalmente dependentes de ajuda externa. E em muitos casos, o AVC é fatal. Um dos maiores fatores de risco é a pressão alta. Com o tempo, a pressão excessiva nas artérias as enfraquece, tornando-as mais propensas a romper ou entupir. E, assim como nas doenças cardiovasculares, a pressão alta frequentemente não apresenta sintomas. É por isso que tantas pessoas vivem sem saber do risco, até que um AVC aconteça de repente. Outra causa séria são os ritmos cardíacos irregulares, como a fibrilação atrial. Muitos idosos experimentam essa condição sem percebê-la. E quando o coração bate irregularmente, o sangue pode estagnar e formar coágulos. Se um desses coágulos viaja para o cérebro, pode causar um AVC instantaneamente. A boa notícia é que um simples exame médico pode identificar esses problemas precocemente, e o tratamento oportuno pode reduzir significativamente o risco. Além disso, a dieta e o estilo de vida desempenham um papel importante. Consumir muitos alimentos processados, excesso de sal e gorduras não saudáveis aumenta a probabilidade de AVCs, enquanto a falta de movimento permite que o sangue coagule e a circulação diminua. A melhor maneira de reduzir o risco é permanecer fisicamente ativo, consumir alimentos ricos em nutrientes e manter uma pressão arterial saudável. Pequenas mudanças, como incluir folhas verdes na dieta,
reduzir o consumo de sódio e aumentar a ingestão de água podem ter um impacto positivo colossal. Um aspecto frequentemente negligenciado são os mini-ACs, ou ataques isquêmicos transitórios, AITS. São episódios temporários em que o fluxo sanguíneo para o cérebro é brevemente bloqueado, causando sintomas como fraqueza súbita, dormência, problemas de visão ou confusão. Mesmo que esses sintomas desapareçam, eles não devem ser ignorados. Procurar atendimento médico imediato pode ser o fator decisivo entre prevenir um AVC e suas consequências devastadoras. O mais importante a lembrar é que você pode reduzir o risco de AVC. Verificar sua pressão arterial regularmente, seguir uma dieta saudável para o coração, manter-se fisicamente ativo e reconhecer os sinais de alerta precoce podem ajudar a manter sua independência e evitar as consequências que mudam a vida de um AVC. Quanto mais cedo você agir, maiores serão suas chances de se proteger. Declínio cognitivo e complicações relacionadas. Uma das realidades mais dolorosas do envelhecimento é a perda gradual da memória, da clareza mental e da independência. O declínio cognitivo não acontece de repente, ele se aproxima lentamente, trazendo pequenas mudanças que, a princípio, são fáceis de ignorar. Mas, com o passar dos anos, essas falhas insignificantes se transformam em algo mais sério. A capacidade de lidar com tarefas diárias, reconhecer rostos familiares ou tomar decisões sensatas começa a diminuir. E para muitos, isso não é apenas um inconveniente, torna-se uma ameaça à vida. A demência e a doença de Alzheimer afetam não apenas a mente, elas comprometem o funcionamento de todo o corpo. À medida que a função cognitiva diminui, também diminui a capacidade de uma pessoa de cuidar da própria saúde. Coisas simples, como lembrar de tomar medicamentos, ter uma dieta equilibrada ou reconhecer os sintomas de uma doença, tornam-se cada vez mais difíceis. Muitos idosos com demência esquecem de beber água suficiente, o que leva a uma desidratação perigosa. Outros podem comer muito pouco ou demais, causando deficiências nutricionais ou ganho de peso, o que aumenta o risco de outras doenças graves. No entanto, um dos maiores perigos são os acidentes. Esquecer de desligar o fogão, deixar a porta destrancada à noite ou sair em condições inseguras. Todos esses são riscos que se tornam fatais à medida que o declínio cognitivo progride. E para muitos idosos, isso leva à trágica realidade da perda de independência. Eles podem não ser mais capazes de viver sozinhos com segurança. Sem os devidos cuidados, sua saúde se deteriora ainda mais rapidamente. O mais assustador, muitas pessoas não percebem que estão sofrendo declínio cognitivo até que ele já esteja avançado. Sinais precoces, como esquecer nomes, ter dificuldade em manter uma conversa ou perder objetos importantes, são frequentemente ignorados como apenas parte do envelhecimento. Mas, na verdade, esses pequenos sinais de alerta são a maneira do seu cérebro de dizer que algo está mudando. Quanto mais cedo você agir, maiores serão as chances de retardar a progressão e manter uma mente afiada e saudável por muitos anos. Uma das melhores maneiras de proteger seu cérebro é permanecer mentalmente ativo. Assim como os músculos do corpo, o cérebro precisa de exercícios para se manter forte. Ler, aprender novas habilidades, resolver quebra-cabeças ou até mesmo ter conversas profundas mantém o cérebro ativo e reduzem o risco de declínio cognitivo. E o que muitas pessoas ignoram é que o exercício físico é tão importante para a saúde do cérebro quanto a atividade mental. O movimento aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que ajuda a proteger a memória e a função cognitiva. Outro fator-chave é a interação social. O isolamento e a solidão aceleram drasticamente o declínio mental. Conversas regulares, encontros com amigos e participação na vida comunitária podem literalmente ajudar o cérebro a permanecer mais afiado por mais tempo. Quanto mais você desafia sua mente com novas experiências e interações significativas, mais resiliente ela se torna. E, claro, a dieta desempenha um papel importante. O que você come afeta diretamente a saúde do cérebro. Ácidos graxos ômega 3, antioxidantes e vitaminas encontradas em alimentos como folhas verdes, frutas vermelhas e nozes ajudam a proteger contra o declínio cognitivo. Por outro lado, o excesso de alimentos processados, açúcar e gorduras não saudáveis contribuem para a inflamação no cérebro, aumentando o risco de demência. Um cérebro saudável começa com um corpo saudável, e as escolhas que você faz hoje podem determinar o quão bem você pensará e funcionará nos próximos anos. A perda de função cognitiva não é uma parte inevitável do envelhecimento. Ao tomar as medidas certas agora, mantendo a mente e o corpo ativos, permanecendo socialmente engajado e fazendo escolhas alimentares inteligentes, você pode reduzir significativamente seu risco. O cérebro, como qualquer outra parte do corpo, quanto mais você cuida dele, mais forte ele permanece. Considerações finais. Ao final de nossa discussão,
Reserve um momento para refletir sobre tudo o que foi apresentado: doenças cardiovasculares, quedas, problemas respiratórios, AVC e declínio cognitivo. Essas 5 causas são responsáveis por praticamente todas as mortes após os 75 anos. No entanto, é crucial lembrar o seguinte: elas não são inevitáveis. A maioria das pessoas não percebe o quanto pode controlar sua própria saúde, e no momento em que essa consciência surge, muitas vezes já é tarde demais. A verdade é que pequenas, mas consistentes, decisões tomadas a partir de hoje podem adicionar anos de força, clareza mental e independência à sua vida. Ninguém quer pensar em envelhecer, mas ignorar esses riscos não os fará desaparecer. A boa notícia é que a conscientização lhe dá poder. Conhecer os sinais, tomar medidas preventivas e priorizar sua própria saúde significa que você não precisa viver com medo do que está por vir. Em vez de se concentrar nas limitações, você pode se concentrar na longevidade, na força e em desfrutar plenamente da vida. Agora, pense em seus hábitos diários. Existem áreas onde você poderia fazer pequenas melhorias? Talvez seja adotar uma dieta mais saudável, aumentar a atividade física, fazer exames médicos regulares ou manter-se social e mentalmente ativo. Seja o que for, lembre-se, não há necessidade de mudar tudo de uma vez. Mesmo um pequeno passo na direção certa pode colocá-lo no caminho para uma saúde melhor e uma vida mais longa e plena. Nesta fase da vida, seu bem-estar é seu maior ativo. Quanto mais você o protege, mais poderá desfrutar do tempo com seus entes queridos, manter sua independência e viver sem medo de problemas de saúde evitáveis. Cada dia oferece uma oportunidade de cuidar de si mesmo, e as escolhas que você faz hoje podem determinar o quão forte e capaz você permanecerá no próximo ano.